Essa segunda epístola do apóstolo Pedro, que é atribuída a ele, é uma epístola que é uma das últimas cartas aqui do Novo Testamento, e ela resume assuntos que são fundamentais, que são muito úteis. Apesar de essa epístola ter sido questionada sobre a sua autenticidade, sobre se ela deveria realmente estar aqui na Bíblia. No início, quando foi organizado a lista de livros, essa epístola foi uma das que mais foi assunto de debate para ela permanecer ou não. Mas a gente vê que não tem assuntos novos aqui, não tem novas doutrinas, é apenas fortalecendo aquilo que a gente já sabe ao longo do Novo Testamento. E são 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. E o tema principal aqui nesse primeiro capítulo é que ele exorta o pessoal à vigilância, a permanecer na fé, a manterem o domínio próprio, a manterem a esperança no Senhor. Toda aquela exortação apostólica, pastoral, que é comum no Novo Testamento. Procurar com diligência confirmar a nossa vocação, a nossa eleição. Ele também fala aqui no capítulo 1 que ele está próximo da sua morte. No versículo 14, certo estou de que vou deixar meu tabernáculo, como o Senhor me falou por meio de revelação. Então ele fala que Jesus tinha dito a ele que estava próximo à sua partida. Mas esse primeiro capítulo aqui é uma boa introdução, porque coloca fundamentos da fé de uma forma muito clara e simples em relação a manter-se a vida de piedade, a crescer no conhecimento do Senhor Jesus, aumentar a fé, buscar estar baseado no seu amor, porque ele recebeu da parte de Deus honra e glória. Esse é o capítulo 1, um incentivo a permanecer na fé, a se apegar às coisas úteis, à piedade, ao amor a Jesus, à admiração a Jesus, ao reconhecimento da sua glória. E uma coisa aqui que chama atenção é o último capítulo, o último versículo desse capítulo. Porque nenhuma profecia foi dada por intenção humana, mas homens inspirados por Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aqui é o versículo 21 do capítulo 1. Então o que é que Pedro fala aqui? Que toda a escritura, o que temos aqui escrito, que é útil para o ensino, para a correção, para a instrução no Senhor, não veio da parte do homem, não veio da terra, não veio da sabedoria humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo participou ativamente da produção dos textos bíblicos, a produção do cânon sagrado. É bom lembrar que os escritos, a palavra de Deus na época do 1º século era o Antigo Testamento. Até porque as cartas do Novo Testamento não tinham todas sido escritas ainda e não tinham sido organizadas como um único livro, como parte da Escritura Sagrada. Mas aqui ele reconhece que escritos de apóstolos eram tão úteis quanto palavras do Antigo Testamento. Mas a Escritura é, em específico, o Velho Testamento. Então o Espírito Santo foi que instruiu, foi que conduziu os profetas. E isso é importante para a nossa fé, saber que ela não está baseada em palavras humanas. Ela não foi produto de homem. Se fosse, certamente haveria muitas contradições e não seria palavras
verdadeiras para que nós tivéssemos segurança. Mas foi o Espírito Santo. Até na palavra, até na escrita, o Espírito Santo estava presente. Não estava só presente na condução de Jesus na sua missão ou no coração dos discípulos, mas na preparação também da Bíblia, da Escritura. Por isso ela contém toda a verdade. Ela é a fonte para alimentar. Ela não é só para ser lida e conhecida, mas ela mostra as leis de Deus. O que nós devemos seguir, no que nós devemos crer. Então, dizendo isso aqui, que foi o Espírito Santo que inspirou, é isso que vem à nossa mente. Que aqui tem palavras e ensinos para a nossa vida, para a nossa fé, para a vida eterna. Deus é que usou os profetas ao longo de centenas de anos. Deus é que produziu a Bíblia, como se o próprio Deus tivesse escrito. Muitos se apegam àquela passagem que Deus escreveu as tábuas da lei com seu dedo e deu a Moisés. Mas Deus escreveu toda a Escritura. Não foi só os 10 mandamentos, que é dito que foi escrito com seu dedo. Mas Deus também, inspirando homens, também são palavras de mesma autoridade, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, toda a Escritura é útil, é fundamental para alimentar a igreja, para alimentar todos aqueles que creem no Senhor, para ser a água que vai nos hidratar na caminhada cristã. Aqui é a fonte. Aqui a gente aprende como nós devemos andar, como nós devemos viver, a sermos fortalecidos. Todo o conceito de Deus aqui, toda a estrutura e como a gente deve viver, do que a gente deve seguir. Então esse aqui, para mim, eu vejo que é um versículo que é fundamental, não só na carta, mas também em relação ao Novo Testamento, a Escritura como um todo. Reconhecer que ela é produto do Espírito Santo. Então, a gente não vai mais longe aqui, tem muito se poderia falar sobre isso. Na Bíblia toda, o que temos de tão importante. Mas vamos aqui seguir o capítulo 2. Esse aqui é pesado. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele fala dos falsos mestres. Assim como no meio dos povos surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres que introduzirão doutrinas destruidoras, e eles vão até negar o Senhor que os resgatou. E aqui ele vai falando, esse capítulo 2 aqui é uma semelhança muito grande com a epístola de Judas. Parece que a epístola de Judas aqui, nesse capítulo 2 de Pedro, de 2 Pedro, é tipo a epístola de Judas parafraseada, ou vice-versa. O perigo grande de ser um falso profeta, e a gente também precisa reconhecê-los. Os falsos profetas, eles estão presentes, eles são reais, e eles ensinam falsas doutrinas, falsos ensinos. Eles dizem que são de Deus, mas desviam as pessoas do caminho de Deus. E pasme, são a maioria das pessoas que se dizem cristãs, que os seguem. Pedro aqui não pega leve, fala que são doutrinas de demônio, doutrinas destruidoras. Falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias, mas eles chamam para si dessa forma repentina destruição. Então ele menciona que Deus, aos anjos que pecaram, Deus os expulsou do seu estado original, e
colocou ele para serem reservados para juízos, para o juízo eterno, no versículo 4. Assim também Deus trouxe destruição a Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. Aqui ele está associando aos falsos mestres. Sodoma e Gomorra foi destruída, Deus também mandou o dilúvio sobre a terra. Aqui ele cita também no capítulo 5 sobre os homens maus, sobre os que não guardavam a lei de Deus, sobre os que não preservavam o caminho do Senhor, o temor do Senhor, buscar agradar ao Senhor Deus, que é santo. Deus trouxe juízo sobre eles. E aqui ele compara os falsos profetas. Embora lá foi toda uma geração, mas aqui ele está associando aos falsos profetas, aos falsos mestres. E por que não dizer que os falsos profetas que estão indo para a destruição, pregando falsos ensinos, eles também levam para o mesmo caminho aqueles que os ouvem, aqueles que seguem eles. É por isso que a gente precisa estar certo do que diz no capítulo 1, que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Espírito Santo instruiu tudo que está nela, e por isso a gente deve estar seguro para não cair nos falsos ensinos, para não ir nas falsas doutrinas que confundem a consciência, que confundem, que maculam a fé. Que você acha, que as pessoas acham que estão crendo em Jesus, mas estão crendo num ídolo ou num fantoche deles. Por isso é preciso reconhecer Jesus, o Rei da Glória, a partir da Escritura, e não ser enganado. Jesus, ele prega arrependimento. Jesus é o Senhor. Ele não é para fazer aquilo que nós queremos ou determinamos. A palavra de Deus não pode ser mudada, nada pode ser acrescentado a ela. O que nós devemos fazer é olhar para ela e buscar sempre se aproximar dela. Sobre detalhes dos falsos ensinos, seria outra coisa muito longa aqui para se falar. Mas eles existem e nós devemos ter muito cuidado, ter cautela com quem a gente ouve, com onde a gente vai ouvir, com o que a gente ouve. Então esse é mais ou menos, esse é o capítulo 2 aqui da segunda carta de Pedro. O capítulo 3, ele reserva para falar sobre a vinda do Senhor, que muitos dizem que está demorando, mas nunca esteve tão perto quanto agora, quanto cada dia que passa. Até porque 1000 anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e ele não tarda a sua promessa. E quando ele vir, Pedro fala aqui que a terra vai ser queimada. Deus vai executar juízo sobre toda a terra, mas também haverá de ser feitos novos céus e nova terra. O paraíso vai ser instaurado na terra. A terra vai ser purificada pelo fogo, e assim os homens ímpios serão destruídos, e o Senhor fará uma restauração na terra, na natureza, novos céus e nova terra. Esse novo aqui não é um novo que não existe, é um novo que vai ser reformado. A terra será purificada. Deus fez a terra para ser habitada pelo homem para sempre. O pecado deturpou isso, mas Jesus vai colocar tudo no lugar novamente. Então, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso é sobre o capítulo 3. Assim como o mundo lá nos dias de Noé pereceu pela água, as criaturas, assim também acontecerá com o fogo, com a terra por meio do fogo. Mas que a igreja permaneça, que nós permaneçamos firmes, inabaláveis, na piedade, na certeza da salvação,
crescendo aqui no último versículo, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que o Senhor nos ajude sempre.